Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Reparem no meu corte de cabelo, não se assustem e vamos continuar o conteúdo com um assunto que eu acho muito importante. Não só eu acho importante, como a maioria dos historiadores deve ter um carinho especial por esse tema que é a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa, ela marca o fim da Idade Média. Obviamente que não existe esse marco em que um dia antes da Revolução era a Idade Média, um dia depois não existia mais nenhum traço de Idade Média. A gente sabe que não é assim, tá? Mas como os historiadores, né, gostam de ter marcos para melhorar, para facilitar o estudo, a gente tem a Revolução Francesa como o marco inicial da Idade Contemporânea. Por quê? Porque ela quebra com a maior parte dos padrões estruturais, seja da política, seja da economia, que era da Idade Média, tá? Então a Revolução Francesa, ela surge, tá, em um momento em que a França tinha uma sociedade cheia de problemas, tá? E o que vai influenciar, que ideias vão influenciar, né, as pessoas, os grandes personagens aí que perdão, pessoal, engasguei. Os personagens que foram aí importantes nesse processo revolucionário. A gente estudou, né, lá no início do ano sobre iluminismo, né? Então esses pensamentos iluministas de que o ser humano, né, ele é o centro da sociedade, a razão, a metodologia científica, então tudo isso vai entrar em conflito com o quê? Com outra coisa que vocês também estudaram, que é o absolutismo monárquico. Então, os ideais iluministas e a estrutura de um regime absolutista, elas não conseguem conviver, né? São coisas que são opostas. Então, o regime absolutista, ele não consegue fazer com que todos esses ideais iluministas estejam em plenos dentro da sociedade. Inclusive, né, indo para o lado da economia, a burguesia, ela vai ter um papel muito importante. Tanto é que tanto a Revolução Francesa como a Revolução Inglesa são conhecidas como revoluções burguesas. Então a economia, ela já não está mais compatível com o modelo político, tá? Então a burguesia vai querer uma maior liberdade, vai querer uma maior participação política, e isso, aliado a outros fatores, vai levar ao processo da Revolução Francesa, tá? Como que era a França no século XVIII? Porque foi no século XVIII que aconteceu a Revolução Francesa, mais precisamente em 1789, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, a sociedade francesa, ela era dividida em estados, herança da estrutura medieval, do feudalismo. Não sei se vocês lembram, né? Durante o feudalismo existia também uma sociedade estamental em que havia o clero, a nobreza e os camponeses, tá? Na França existiam os três estados, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, né? Para quem não lembra, o clero forma o corpo de pessoas que faz parte da Igreja Católica. Então, padres, bispos, arcebispos. Então, o clero era dividido em alto clero, né, que eram os bispos, os arcebispos, ou seja, as pessoas que faziam parte do grande escalão, e tinha o baixo clero, que eram os padres, os monges, os freis, enfim, as pessoas que tratavam diretamente com a população, com os mais pobres. O segundo estado era formado pela nobreza, tá? E o terceiro estado, que era a grande maioria, né? Aponta-se aí que o terceiro estado contemplava 97% da população. Então, no terceiro estado, a gente tinha todo o resto da população. A gente tinha a burguesia, né? A gente tinha os camponeses, a gente tinha as pessoas que também eram os artesãos. Então, todo o resto da população, que era bem heterogênea, fazia parte do terceiro estado, tá? Então entendemos isso, a sociedade francesa era dividida em três estados. Economicamente, a França estava passando por uma crise muito grande, né? Por quê? Ela havia se envolvido em vários conflitos, como por exemplo a Guerra dos Sete Anos com a Prússia, e ela também apoiou os Estados Unidos no processo de independência. Esses e mais conflitos fizeram com que a França ficasse economicamente frágil, tá? Ela tivesse gasto muito com esses conflitos.
Fora que as coincidências elas são engraçadas, né? Nesse mesmo período, um momento de seca fez com que as colheitas não tivessem um bom resultado. Então, a demanda por alimento não foi suprida pela produção. Então, a fome se tornou presente na sociedade francesa. E nisso, o que acontecia? Tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles eram privilegiados, eles pagavam bem menos impostos e tinham várias regalias, enquanto que todos os outros grupos que formavam o terceiro estado, né, eles eram muito explorados. Tem até uma charge que eu vou mostrar para vocês na tutoria, né, que é o que? O terceiro estado era uma pessoa e outras duas pessoas montadas nas costas do terceiro estado. Então, o terceiro estado que sustentava todo o luxo que o primeiro e o segundo estado tinham. Na época falava-se, né, que lá no Palácio de Versalhes, que é onde ficava a família real e a nobreza, as festas que eles faziam regadas a luxo, comida, bebida, enfim, duravam semanas, enquanto que a maior parte da população na França não tinha sequer pão, tá? Então a gente tem esse contexto, tá? A gente tem uma população que está na miséria, tá? A maior parte deles, os camponeses, principalmente alguns deles, ainda vivem um certo regime de servidão, como era no período feudal. Então a gente tem uma sociedade que está em tensão. O terceiro estado, eles estão em conflito direto com o segundo e o primeiro estado. Então, para resolver esse conflito, o rei da época, que era o Luís XVI, ele decide convocar os estados gerais, tá? Sempre quando um rei na França tinha que resolver alguma coisa que era de ideia coletiva, ele convocava os estados gerais. E a última vez, né, que havia-se convocado os estados gerais já fazia mais de um século. Então, em 1879, esses três estados se reuniram, tá, em uma assembleia, e aí o que acontece? O rei propôs, né, um projeto para que fossem criados novos impostos para que esse problema econômico fosse, aí, no mínimo, minimizado. Como que acontecia a votação? Cada estado tinha direito a um voto. Então imagina que o primeiro estado e o segundo estado, apesar de representar apenas 3% da população, eles tinham, às vezes, um peso maior do que todo o restante. Então, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado tinha direito a um voto. Então, o interesse do clero e da nobreza, que é respectivamente primeiro e segundo estado, eles tinham interesses em comum, então eles sempre votavam juntos, tá? Então, o terceiro estado sempre perdia durante a votação dos estados gerais. Nesse caso em específico, o terceiro estado, né, que já estava ali inflado e estava sendo liderado pela burguesia, né, pela alta burguesia principalmente, resolve se retirar dos estados gerais, tá? E aí eles decidem que eles vão fundar uma nova constituição para a França, na verdade a primeira constituição, eles vão redigir. Então nesse momento a gente tem o que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, tá? Nesse vídeo de hoje a gente vai ver apenas a primeira parte do processo da Revolução Francesa, que é muito grande, tá? Então a Revolução Francesa ela tem 4 partes, dá para se dividir em mais, na verdade. Mas as mais comuns, né, são a primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que é essa que eu estou falando para vocês, tá? Depois a gente tem a Monarquia Constitucional, tá? A gente tem a Convenção Nacional e, por fim, o Diretório, tá? Então, o que aconteceu nessa primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, tá? O terceiro estado se retirou da reunião dos Estados Gerais, começou a redigir uma nova Constituição, tá? E isso foi, inclusive, tendo o interesse de algumas pessoas do segundo e do primeiro estado. Então, nesse período que a Assembleia Nacional Constituinte, que é de 1789 até 91, tá? Um período de 2 anos aí que eles levaram para redigir a nova Constituição, o que teve de mudança na sociedade francesa? O rei teve que se curvar perante algumas vontades do terceiro estado, incluindo aí o fim de alguns privilégios dos senhores feudais, tá? O fim de alguns privilégios da nobreza, de cobrança de impostos e tal, e 2 documentos principais. O primeiro é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que nessa declaração, e que é um marco para a sociedade moderna,
Nesse documento se declaravam que todos os homens eram iguais perante a lei, tá? Um outro documento que foi a Constituição Civil do Clero, que era o quê? Nesse documento, o terceiro estado exigia que a igreja fosse submissa ao Estado. Então, o padre, o bispo, arcebispo, enfim, eles seriam funcionários públicos. Então, a igreja estaria abaixo do Estado, o que é uma grande mudança, tá? Então, em 1791, eles terminam de redigir a Constituição. Quem não sabe o que é Constituição, é o conjunto de leis que rege um país, tá? Quando essa Constituição ela termina de ser redigida, a França se torna monarquia constitucional, ou seja, existe o rei, né? Mas existe também o parlamento e outros poderes. O poder na França vai ser dividido em três, né? Entre o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Para evitar que o absolutismo aí fosse algo muito forte ainda. Então, essa primeira parte é da Revolução Francesa, tá, pessoal? A gente viu como que estava a França no século XVIII, uma crise econômica, uma crise política, né? Uma crise que vem aí desde o final do século XVIII, o final do século XVII, início do século XVIII, tá? E todo esse turbilhão que levou aí a burguesia a se movimentar e tentar tirar o absolutismo monárquico, tá? Nesse processo, né, ocorreu um fato aí que foi um marco dentro da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, tá, pessoal? A Bastilha era uma prisão política, devia ter umas 8 ou 9 pessoas presas, presos políticos que eram contrários ao rei, e durante o período em que a Constituição estava sendo redigida, né, um grupo de pessoas aí entrou na Bastilha, né, roubou tudo que estava lá dentro, as armas, enfim, soltou os presos políticos. E nesse período, né, houveram vários conflitos entre nobres e pessoas do terceiro estado, tá? Realmente barricadas foram levantadas e conflitos armados começaram já nesse momento. Então hoje a gente vai ver só até aqui, tá, pessoal? Contexto da França no século XVIII, Assembleia Nacional Constituinte, e aí em 1791 a França se torna monarquia constitucional. Essa aqui ainda é a primeira fase da Revolução Francesa, tá, pessoal? É muita coisa. Prestem atenção no conteúdo que eu pedi para vocês lerem, tá? A gente se vê na tutoria. Ufa, foi muita coisa hoje, né, pessoal? Tchauzinho.